Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, né? E o enigma do caso Celso Daniel não chega ao fim. Tem mistério, tem controvérsia. Hoje nós vamos estar falando sobre um dos casos mais intrigantes e controversos que a política brasileira já teve, né? Que foi o assassinato do Celso Daniel. Esse caso, gente, que ocorreu há mais de 2 décadas, ainda levanta muitas perguntas, muitas dúvidas e muita coisa sem resposta, né? Só para você ter ideia, nós teremos o resumo aqui agora, vamos trazer revelações importantes em mais um capítulo do Celso Daniel. Ele era prefeito de Santo André, vou até ler aqui meu resumo. Foi sequestrado em 18 de janeiro de 2022 e encontrado morto 2 dias depois, viu? As circunstâncias de sua morte inicialmente foram atribuídas a um crime comum, levantaram suspeitas de um possível assassinato político, viu, gente? O que você acha? Vai colocando tua opinião aqui, já vai se inscrevendo aí no canal também. Levantaram suspeitas, né? O Celso Daniel estava envolvido em um esquema de corrupção no município que supostamente ele financiava campanhas eleitorais do PT, tá? Então tem pontos controversos que precisam ser vistos. Um dos aspectos mais controversos do caso é o número de mortes relacionadas a testemunhas e pessoas próximas a Celso Daniel, né? 7 pessoas ligadas ao caso morreram sob forma muito suspeita, o que alimentou teorias de que havia uma queima de arquivo para encobrir informações comprometedoras, tá? A investigação oficial ela concluiu que o crime foi cometido por uma quadrilha de sequestradores. Mas hoje eu vou trazer revelações, detalhes sobre esse caso aqui para vocês, tá? Porque a família de Celso Daniel e alguns políticos acreditam que ele foi assassinado. Para você que me acompanha, qual é a sua opinião? Existe muita divergência sobre este assunto, né? Entre a versão oficial e as teorias conspiratórias que continuam a gerar debates, né? Isso causou um impacto político enorme, porque teve um impacto profundo na política brasileira e frequentemente está sendo citado em questões políticas sobre corrupção e violência política, tá? Então acompanha comigo que eu vou te contar tudo isso agora. Acompanha, já deixa seu like, gostei, compartilha aí para todos os seus amigos. Se inscreva no canal. Aqui, ó. Aqui é a lista dos sequestradores. Né? E aí você fica assistindo o documentário querendo falar, caramba, a gente precisa do depoimento do Sérgio, né? A gente precisa do depoimento do Sérgio. Aí todas as pessoas abaixo listadas foram procuradas e optaram por não fornecer informações nem ter envolvimento com essa série audiovisual. Nem ter envolvimento. Outras pessoas colaboraram com a série e optaram por não gravar entrevista. Cumprindo a boa prática jornalista, seus nomes não foram citados. Sigilo de fonte. Quem não quis participar? Antônio Palocci, Domingos Paulo Neto, Elizabeth Sato, Hermes Rubens Siviero Júnior, Luiz Inácio Lula da Silva, Maurício Correale, Adriana Pugliese, que ela é citada num determinado momento, Cleilson Gomes da Silva, Eduardo Luiz Correia, Eucide, Itamar Messias, Ivan Rodrigues, João Francisco Daniel, José Edson da Silva, Marcos Bispo dos Santos, Rodolfo Rodrigo de Oliveira e o Ronan Maria Pinto, que é um dos principais acusados também, não quiseram participar. Então, aí fica a investigação em cima do Sérgio muito batendo, vai o carro para perícia, o Sérgio começa a entrar em depressão, e você fala, foi ele, cara, foi ele, tudo leva a crer que foi ele. Mas por quê? E aí começa a mostrar que o Sérgio ele tinha um envolvimento com esse Ronan Maria Pinto, que era um empresário lá de Santo André, jornalista, dono do Diário do Grande ABC, e ele fazia, o apelido dele era Sombra, né? Ele tinha ligação com empresários ali do ABC e ele ficou sabendo que existia um esquema de meio que de caixa 2, né? Para a questão ali de eleitoral e tudo mais. Todo mundo fala que o Celso Daniel jamais toparia um esquema desse. Até que um dia o irmão do Celso Daniel vai no programa Roda Viva, que é o Bruno, e fala que talvez Celso Daniel não fosse tão honesto quanto o pessoal imaginava, né? Ele fala, depois ele no documentário mesmo fala, eu me arrependo do que eu falei porque eu não estava preparado para ser sabatinado
por jornalistas. Mas assim, minha opinião, político, né? Um político acostumado com a popularidade e aprendeu a ganhar eleições, foi polido, né, pelo pessoal do partido ali, até a sua própria ex-mulher fala que o Celso Daniel não sabia nem falar, né, que ele ia na feira e não comia a coxinha, não fazia aquela popularidade toda que um candidato precisa. Ele foi lapidado a ganhar. Então, não chegasse ali o José Dirceu, que era o tesoureiro do partido, o próprio Lula, que convidou ele para ser coordenador, e falasse: ô Celso, para ganhar a eleição, precisa ter um fundo, né? Esse fundo pode ter doações e tudo mais, que é a questão que o PT sempre foi acusado, né, por fazer esses caixas 2 de campanha. O Celso talvez não aceitaria, mas também o Celso também não rejeitaria, né, como um político que era. Ele virou um político, um especialista, vencedor, está crescendo, está na ascendente. É assim que as coisas funcionam no partido. Então, passa no documentário que ele também poderia ter sido conivente com essa situação. Eles começam a desmantelar a quadrilha, descobrem os sequestradores e encontram essa ficha técnica maravilhosa aqui. Então, olha lá. Os sequestradores: Itamar, John, Alemão, Monstro, que é o líder, o Ivan Rodrigues da Silva, e o Bozinho e o Marquinhos. Tá? Essa é a primeira lista que eles prendem, esses daqui. E outros membros da família, da quadrilha, mas que não tiveram envolvimento direto, né? Serginho, Cabeção, Kit, Cara Seca, Sapeco, Cara de Gato. E legal, esse Cara de Gato estava envolvido sim no dia. Os outros aqui participaram do plano, não foram até o carro, e depois vai surgir mais pessoas aqui. Aí tem reportagens aqui do César Tralli e tudo mais. Aqui é um caroço no angu que aparece. Vamos ver a reportagem do Tralli aqui. Sérgio deu uma outra versão. Disse que o motor funcionava. O problema estaria no campo. Olha o Sérgio aí. Pus a primeira no carro, rodava falso, pus segunda, rodava falso. Nesse momento, o chefe disse para mim o seguinte: o que eu faço? Eu disse para ele: fica calmo. E aí, eles puxam as portas, um de cada lado, e abrem as portas do carro. Legal, né? Então, isso é a história do Sérgio, que ele conta a primeira versão. Ele conta que abriram as portas. Depois, entrevistada, a esposa do Celso, a ex-esposa, diz que é possível, sim, o Celso ter aberto a porta. Pelo perfil dele de conciliador, de político, de conseguir convencer, assustado pelos tiros no carro, é possível, sim, que ele tenha aberto a porta. Tá? Então, a gente começa a apurar essa história aqui. Se você gostou desse vídeo, que é a conclusão, a gente vai fazer o segundo episódio, para não ficar um vídeo muito extenso, muito grande. Temos as 3 hipóteses da situação aqui, você vai concluir qual é a hipótese verdadeira. Tá? Foi crime político, foi um crime urbano, tá? Quem foi o mandante? Você vai ter as 3 respostas aqui, eu garanto para você. Então, deixa o seu comentário, tá? Continua acompanhando a gente, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você receber e, principalmente, valida o vídeo com o seu joinha. A gente vai voltar com esse tema aqui, tá? Ele mentia para passar uma ideia de forte. Aqui no depoimento, o senhor disse que as portas destravaram seguidamente e que o senhor, a cada destravamento, procedia no travamento das mesmas. Olha como ele titubeava. O que eu consigo lembrar é que ele puxava a porta, a primeira vez que ele puxou a porta, eu puxei e tentei travar e não consegui. É muito rápido, é impossível. E aí a estratégia aqui, nesse caso, foi a mais fácil possível para mim. Fale a verdade. Certamente eu não tenho enganado. Eu estou perdendo meu dia, na hora. Eu não vou arriscar nada. Eu não tenho nada para promover. Nada. Eu sei dirigir. É duro, porque você... Ao mesmo tempo que você via uma pessoa suspeita, você via uma pessoa despreparada, né? O que coloca o Sérgio como um grande suspeito é um áudio que foi vazado dele, e consta nos autos do processo, que alguém liga para ele e fala: você viu o que estão falando? A imprensa toda está me culpando, a gente precisa armar alguma coisa,
poxa, esse termo armar alguma coisa foi de uma infelicidade absurda. Gente, definitivamente o caso de Celso Daniel ainda tem muito pontos de atenção que precisam. Definitivamente o caso de Celso Daniel tem pontos de atenção que precisam ser vistos, né? O que você acha? Foi um crime comum ou foi um assassinato político? Me diz aí, deixe seu comentário agora e não se esqueça de se inscrever, né? Se você gostou desse vídeo que eu estou te trazendo essas informações, você já compartilha, porque o que eu vou te trazer são informações importantíssimas. O caso Celso Daniel teve impacto profundo na política brasileira, sendo frequentemente citado em situações de corrupção e violência política, né? Ele também evidenciou a complexidade e os perigos que envolvem, né, a política municipal, estadual e nacional. Tudo isso está em aberto, né, gente?